aspectos relacionados à linguagem, à aquisição da linguagem, e hoje a gente vai tirar um tempinho para estudarmos sobre as propriedades da linguagem, as propriedades definitórias da linguagem, tá bom? E no decorrer da aula, vocês poderão tranquilamente vocês podem fazer qualquer pergunta no decorrer da nossa exposição. Tá certo? Vocês já estão vendo aí o material? Está dando para ser visto? Tá sim. Ah, que bom, né? Eu vou ficar aqui no plano de fundo observando. No decorrer da exposição, vocês fiquem à vontade. A maior linguista da língua portuguesa, ela faleceu recentemente. Eu tive a honra não de ser amigo dela, mas de conhecê-la pessoalmente, trocar ideias com ela por e-mail, que é a Maria Helena Mira Mateus. Ela é uma linguista portuguesa. Inicialmente eu troquei ideias com ela por e-mail, mas eu conversava com ela sobre ortografia, não sobre aquisição. E a Maria Helena Mira Mateus, ou simplesmente Mira Mateus, ela traz uma definição de aquisição da linguagem que eu gosto muito. Ela diz assim, gente, ó, a aquisição da linguagem é o processo através do qual o indivíduo aprende a sua língua materna, adquirindo as regras de funcionamento dessa língua por simples exposição à sua utilização no contexto em que está inserido. A aquisição da linguagem tem sido explicada através de várias teorias ou abordagens. Então, aí já na definição diz que a aquisição da linguagem é um processo. Nesse processo, as pessoas vão adquirindo as regras de funcionamento dessa língua. Aí vocês vão ver mais tarde que esse conceito é da chamada gramática universal. E que a aquisição da linguagem, ela tem várias abordagens ou teorias para explicar. Então, isso é muito interessante, tá certo? Coloquei a data de ontem, né? Mas hoje já é 16, né? É 16. Muito bem. Duas questões, gente, são centrais na disciplina, na obra. Como é que as crianças adquirem uma língua? Elas adquirem uma língua, a sua língua materna. Mas como é que elas adquirem? Como é que as crianças adquirem uma língua aparentemente sem esforço algum e sem serem explicitamente ensinadas? Porque às vezes a gente diz que a influência dos pais, a imitação dos pais, é importante nessa aquisição. Mas será que os pais têm tempo e têm intenção de ensinar tudo na aquisição? Se não tem tempo, e se a criança é tão pequena ali, com seus 2 anos, 3 anos, por vezes naquela convivência tão restrita, né? Os pais, familiares mais próximos, escola. Mas, de repente, ela surpreende a todos com feitos na área de linguagem. Então, que fatores, inclusive genéticos, determinam essa aquisição? O que é que determina mesmo a aquisição? Ninguém está questionando que elas adquirem. Mas elas adquirem ou aprendem?
Porque se nós entramos numa corrente que diz que as crianças aprendem uma língua, aí nós diremos que os pais são os grandes protagonistas nesse ensino. E sem os pais ou familiares, e sem os cuidadores, educandos, avós ou responsáveis, o aprendizado da fala, o aprendizado oral das crianças, ficaria bastante comprometido, né? E as crianças que vivem de forma mais isoladas, que não contam com com esse assédio da família, e que mesmo assim são desembaraçadas, conseguem falar na idade certa, aos 3 anos já é falante, expressiva, certo? Então a gente precisa descobrir que fatores determinam. Mas que determinam o quê? A aquisição, considerando que aprender uma língua é um esforço extraordinário e que não se limita apenas ao ensinamento dos pais, né? Tem outros determinantes. É possível que a gente já nasça para falar. É possível que a gente tenha uma carga genética para o falar, para essa expressão. Na obra que nós vamos traduzir como também os grandes objetivos da nossa disciplina, nós vamos contextualizar a discussão sobre a questão da linguagem. Portanto, vocês fiquem à vontade para levantar questões, para a gente discutir isso, faz com que a gente aprimore melhor o nosso pensamento. É preciso também a gente defender um ponto de vista particular. Por exemplo, se eu entro numa corrente que defende, por exemplo, que os pais são determinantes na aquisição da linguagem, que teoria é essa? Eu me prendo a quê? Então, vocês vão ver que esse tipo de teoria é uma teoria que nós chamamos behaviorista, que defende, por exemplo, que as crianças aprendem por imitação, segue o modelo dos pais. Mas, por outro lado, se eu digo que a criança, mesmo com pais que têm baixa instrução, ou não são, ou até falem pouco com as crianças, e mesmo assim, pouco estimuladas, né, para ter uma fala espontânea, e mesmo assim elas acabam falando, aí eu tenho outra corrente, uma corrente mais racionalista, gerativista, e assim por diante. Então, é preciso entender as especificidades das línguas humanas e a constituição do cérebro e mente dos homens. Então, não adianta a gente discutir sobre a questão da linguagem se a gente não entender as propriedades dessa linguagem, o que torna a linguagem humana diferente da linguagem dos bichos irracionais. Precisamos também, através dessa disciplina, desfazer certas crenças sobre o que as crianças fazem quando estão aprendendo a falar. A gente tem crenças populares, né? Ah, se tomar algum chá, se beber água de chocalho, a criança vai falar logo, se demorar é por isso, por aquilo, são crenças que não se sustentam na ciência. O nosso estudo aqui se apoia na ciência da linguística, na ciência da linguagem. Então, essa capacidade da linguística, é uma capacidade que a gente observa claramente nos adultos e também nas crianças. Por isso que um dos nossos objetivos aqui é apresentar as propriedades das línguas humanas, que as diferencia dos sistemas
de comunicação animal, como arbitrariedade, dualidade, descontinuidade e produtividade. Nós vamos conhecer, portanto, essas propriedades. Examinar algumas propriedades do cérebro humano e a área específica para o processamento linguístico, hemisfério esquerdo, em particular. Analisar diferentes respostas para a questão como aprendemos a falar, defendendo, como eu disse antes, uma resposta particular para a questão da teoria por nós escolhidos. E aí eu faço uma pergunta inicial e gostaria de ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Se você tivesse que escolher, uma propriedade única para definir a espécie humana, qual escolheria? Qual elegeria? Então a pergunta é, se você tivesse de caracterizar uma propriedade, uma qualidade única, com uma palavra única, a espécie humana, o que, na opinião de vocês, transforma o ser humano em ser humano? Qual é que você indicaria? Eu queria ouvir vocês um pouquinho. Oi, professor, galera, boa noite. Eu acho que é adaptável. O ser humano ele se torna muito adaptável a tudo, né? E eu acho que é meio que impossível colocar só uma característica, porque é através da criação, da criatividade, que o ser humano se torna realmente adaptável, né? Isso, muito bom. Quem mais gostaria de apresentar? Na opinião de vocês, o que é que caracteriza realmente o ser humano? O que diferencia a gente dos bichos? A Alice... Eu acho que também Pois não. é a capacidade de se comunicar, de falar, de se expressar. Eu acho que também diferencia a gente dos... Também a capacidade de planejar, né? De planejar, de refletir, além da capacidade de falar, né? De construir antes no pensamento do que no concreto. Eu acho que isso nos diferencia totalmente assim dos animais. Muito bem. Muito bem. Mais alguém? Queria ouvir vocês. Queria ouvir. Pois não, pode falar. O que é, na opinião de vocês, que diferencia o homem, a espécie humana, da espécie animal racional, como os bichos, né? Ninguém tem mais posição? Alguém, a Fátima falou em planejamento, a Alice falou em capacidade de se comunicar, a Alice Carvalho está falando em racionalidade. E pronto? Capacidade de raciocinar. Muito bem. Muito bem. Capacidade, a Maísa, de se reinventar, muito bom, muito bem colocada.
Muito bem colocado. Muito bem. Mais alguém? Muito bem. Muito bem. Só aqui, organizar um pouquinho aqui os slides. Pronto. Estão vendo os slides? Sim. Alô? Sim, professor. Sim. Sim, dá para ver. Então, aí eu acho muito interessante, né? Se você tiver escolhendo propriedade, alguém colocou muito bem, é difícil a gente apontar apenas uma, e é verdade. E eu queria chamar a atenção de vocês para alguns aspectos curiosos. Primeiro, essa classificação do homem, né? Tomando em latim homo. Nós temos o Homo sapiens, o Homo faciens, o Homo universalis, o homem pictor e o Homo loquens. Ficou aí meio juntinho, mas loquens, tá certo? Muito bem. Para vocês, o que significa o Homo sapiens? São todas expressões latinas, né? Vocês acham que se refere ao quê? Eu acredito que sapiens venha de sabedoria, então o Homo sapiens é o humano que já é capaz de raciocinar. Pronto, muito bom. É o homem que é capaz de pensar, é o homem que é capaz de resolver as coisas, né? Tomar uma decisão. Então, gostei muito dessa ideia. O homem sapiens, é o homem que tem uma sabedoria, um homem capaz de pensar. Isso é bom. E o Homo faber? Vocês acham que tem a ver com o quê? O que é que vocês aprenderam no latim de faber? Faber, vocês acham que tem a ver com o quê, Faber? Me vem assim, trabalho laboral, talvez manual, alguma coisa nesse sentido. Bom, muito bem. Então, o Homo Faber é aquele capaz de fazer alguma coisa, né? Criar, fazer uma lança, fazer um computador. Então, ele é capaz de criar, né? Criar ferramentas para a sua sobrevivência, para a sua comunicação. Então, quando a gente pensa hoje numa comunicação tão à distância como essa, mas nem sempre foi assim, né? Fácil. Uma comunicação difícil, né? Assim, longe. Então, esse homem Fábio, ele é capaz de criar essas ferramentas, de criar essas ferramentas para ter uma vida em sociedade. O Homo Universalis, vocês acham que tem a ver com o quê? Homo Universalis. É aquele homem situado no universo, né?
essa sensação de que a gente está no planeta Terra, mas que ao mesmo tempo tem outros planetas. E a nossa pergunta é: será que naquele outro planeta existe ser humano ou existe outra forma de vida? Será que a gente é a única expressão de vida inteligente? Então, esse Homo universalis é aquele homem, portanto, que se situa no mundo, né? No universo. O homem pictor. Como é que vocês acham que é o Homo pictor? O homem pictor, ele é sobretudo aquele homem que é capaz de fazer representação. Ele tem conhecimento, ele é capaz de fazer representação do seu pensamento. Ele pode, por exemplo, transformar a sua fala em escrita. A gente pode ler algo que alguém escreveu, que alguém falou antes. Então, a escrita é um nível de representação. Então, o Homo pictor é aquele homo que é capaz de representar a sua realidade, seu mundo, através dos desenhos, da literatura, né? A literatura se presta a isso. Por que a gente gosta tanto de literatura? Porque nós gostamos de ler. Porque ali a literatura narra uma vida. E a gente se identifica ou não, mas é muito interessante saber daquela vida, né? É o Homo pictor. E o Homo loquens, é o Homo, reduzir aqui um pouquinho para ver se... Pronto. Homo loquens é o Homo de quê? O que é que vocês acham que é o quê? Eu não entendi. Tem alguma coisa a ver com a lógica? Não. Não deixa de ser lógica, mas afeta mais diretamente a gente. Talvez algo com a capacidade de fala, eloquência. Exatamente. Homo loquens é o homo que fala, é o falante. É o homem que se distancia dos animais porque fala. É o homem que tem a linguagem. E ele se comunica, se planeja e faz tudo aquilo que vocês disseram através da linguagem. A linguagem se presta a isso. Então, só o homem tem essa articulação, essa linguagem articulada, tá certo? Aí você diz, mas os animais não se comunicam? Pois é, os animais têm um sistema de comunicação, mas não têm um sistema linguístico. Os animais, abelhas, golfinhos, qualquer animal da natureza, eles têm comunicação, mas na comunicação deles não tem verbo, não tem sujeito, não tem predicado, não tem fonema, não tem consoante, não tem vogal. E isso caracteriza fundamentalmente o homem. Então, na aquisição da linguagem, na verdade, é a aquisição da linguagem que vai distanciando a gente dos animais. Não é objeto da aula de hoje, mas posteriormente, ao certo, eu deverei falar, mas convém já adiantar. Quem é mãe aqui? Quem é mãe?
Eu, professor Angelina. Pronto. Pronto. Só você é mãe? Só, né? Acho que a Fátima também, professor. Ah, Fátima é mãe, então. Então, as mães, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, mães. Escolha qualquer filho de vocês. Quem tem 2, pode escolher qualquer um. Me digam em que momento vocês perceberam que ele estava falando. Falando no sentido de comunicar alguma ideia. Seja pedindo, seja se colocando. Em que momento vocês notaram e que surpreendeu? Puxa vida, esse menino já está falando isso, olha o que ele disse. Quando eu digo é você ou algum familiar, né, ele chamou a atenção pela fala. E vocês dizem, puxa vida, ele está agora bem-vindo, né, ao reino da fala. Agora você é um homo loquens. Quando foi que vocês perceberam a experiência de vocês, mães, ao perceber que a criança falou? Alguém poderia me dizer para o grupo? Professor, a questão de chamar que você citou é como se ele estivesse chamando um adulto pelo nome ou um enunciado como mamãe, papai? Indiferente, indiferente. Na hora que ele estabelecer a comunicação, a pergunta é, com 1 ano, ele já falava mamãe ou papai? Não, ele como a gente fala, budejava, né? Algumas pessoas conhecem assim. Budejava, né? Isso. Mas é 1 ano e meio, digamos. Pelo menos o meu bebê tem 1 ano e 5 meses, ele me chama mamãe, chama o pai dele, chama a vovó. Certo. Chama alguns familiares. Houve um período que você, só pelo gesto dele, você entendia que ele estava pedindo alguma coisa? Sim. E ele não era ainda um homo lox falante, né? Mas Não. ele tinha um tipo de linguagem, por exemplo, uma linguagem não verbal. Isso, tipo, quando ele queria água, ele pegava o copo, levava até a gente, puxava. Ele queria assistir alguma coisa, pegava o celular, o tablet, sentava pra gente sentar junto com ele, ficava cutucando com o dedo, querendo assistir. Pra gente querendo assistir, quando a gente colocava, ele ficava ali, quietinho, assistindo. Muito bem, muito bem. Desculpa, hã? Isso mesmo, antes dele chamar. Antes, chamado pelo nome, você já viu um tipo de linguagem, né? De gestos, por exemplo, não é verdade? Sim. Mas alguma mãezinha gostaria de colocar a sua experiência de observar o momento que o seu filho começou a falar? Muito bem. Então, a gente nota que há uma fase chamada pré-linguística, tá certo? Desse homo loquens. Esta fase pré-linguística, ela é muito primitiva. Ela praticamente não distancia muito esse homo sapiens, esse ser humano que nasceu, de outros animais. Porque, às vezes, um animal com gesto comunica com você. Por exemplo, tem cachorro, gato, né? Eu não crio bicho, mas eu sei que tem cachorro e gato, que quando ele quer carinho, ele se aproxima e fica ali. Quando ele gosta, ele balança o rabo. Então, essa fase gestual, alguns animais fazem, e a gente entende. A gente entende, quando chega numa casa, o cachorro balança o rabo, o dono diz assim, olha, ele gostou de você. Só pelo balançar do rabo. Essa fase nós chamamos de pré-linguística. Nessa fase pré-linguística, quem foi que falou aí que
Porque eu estou sem ver o nome de vocês, eu estou aqui diante da tela. Eu não dividi. Quem foi que falou? Budejar? Foi eu, professora Angelina. Angelina, pronto. Angelina, porque eu não estou vendo o rosto de vocês agora. Então, a Angelina falou em budejar. Na linguística, na fase pré-linguística, a gente não fala budejar. E a gente fala o quê? Balbuciar. Então, nessa fase, o termo linguístico adequado é balbucio. Não é balbúcio, balbucio. BA, né? Balbucio. Escrevi aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Balbucio. Certo? Esse balbucio, vamos aqui gerar aqui vou treinar aqui outra coisa aqui com vocês. Vamos ver se dá certo. Esse balbucio, ele pode ser de duas formas. Esse balbucio pode ser, observe, articulado, pode ser inarticulado e articulado. Então, balbucio, que é o que a Angelina colocou aí, budejar, tá certo? O balbucio, ele pode ser inarticulado ou articulado. Quando é que você tem um balbucio articulado, inarticulado? Quando a criança fica budejando, conforme a Angelina colocou, ela fica se comunicando, ela fala alguma coisa, só que eu não reconheço ali nem vogal, nem consoantes, nem palavras. Como a criança percebe que o que ela fala não é ainda as palavras que ela está escutando da mãe, da sua língua materna, ela recorre aos gestos. Então, ela é compensada pela linguagem gestual ou não verbal. Tá certo? Esse balbucio inarticulado, normalmente ele vai até os 6 meses. Até os 6 meses de idade. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, nessa fase do balbucio inarticulado, a criança, o que ela vai mais desenvolver é a sua percepção. Vai desenvolver a sua percepção auditiva. Então, o que é de mais importante nessa fase do balbucio inarticulado é que a criança se torna muito mais receptiva. A sua escuta será muito mais auditiva. E, com isso, ela começa a ter uma percepção da sua língua e, ao mesmo tempo, ela é capaz
se ela tiver, ela pode, em qualquer momento da vida, ou melhor dizendo, em qualquer momento desses 6 meses, se ela for para outro país, conhecer uma nova cultura linguística, ela também vai ter uma boa percepção auditiva. Nós dizemos, gente, que a criança, ela se torna uma cosmopolita. O que é um cosmopolita? Um cidadão do mundo. Então, a criança, durante esse balbucio articulado, ela se torna uma cosmopolita. Ela é capaz não é de entender, mas de perceber várias línguas. Alguém, em outro momento, me perguntava, eu creio, não sei se foi no primeiro dia, com relação ao bilinguismo. Nesta fase agora, até os 6 meses de idade, é muito favorecido o bilinguismo, ou mais línguas ainda. Então, se a criança escuta a mãe falando um idioma, o pai falando em outro, e a tia falando outra língua diferenciada, os dois, ela não vai ter grande dificuldade de perceber e de se engajar na produção, na compreensão e na produção desta nova língua. Muito bem, mas a partir dos 6 meses de idade, ela renuncia essa, digamos, virtualidade para aprender qualquer língua e faz a opção pela língua da mãe. A chamada língua materna. Ou simplesmente L1. Está sendo compreensivo para vocês? Sim, professor. Muito bem. Aí, ela se engaja em outra forma de balbucio. Quando ela faz essa preferência pela língua da mãe, ela vai tentar, portanto, desenvolver, pôr em prática essa língua materna. Aí você pode até levantar a hipótese de que realmente nós aprendemos com as nossas mães, nossos pais. É verdade, nós aprendemos, mas relativamente é limitado. Porque vai chegar uma fase que a mãe não vai dar conta de ensinar tudo. E eu ainda estou falando da primeira infância, do 0 aos 3 anos, estou falando nessa fase mesmo. Estou falando na educação infantil. Então, por mais que os pais tentem influenciar, não vai ser tão decisivo. E ainda tem o outro fator que nós vimos naquela aula anterior, que é o manhês, né? Que é o manhês. Ora, a mãe ainda vem com a língua altamente artificial. Quer dizer, na realidade, na vida em sociedade, ninguém se comunica assim. Mas a mãe, não é nem que ela empobrece, né? Mas a criança deve ficar, puxa vida, as pessoas estão falando normal e minha mãe fala assim, tão miúdo comigo, por quê? Que é o bebê. Aí ela começa a se questionar, talvez. E se há uma repetição,
uma imitação, essa imitação ela já começa a ganhar mais força, uma certa independência. Então, nós estamos falando em balbucio articulado, também chamado balbucio canônico. Que ocorre quando? Que ocorre quando as crianças se engajam na apreensão ou no aprendizado espontâneo da estrutura sonora da língua. Você está falando o quê, Vicente? Estou falando em vogais, consoantes, semivogais, tá certo? Por quê? Porque, embora as vogais e consoantes por si só não tenham sentido, elas são determinantes para se obter sentido. De modo que o balbucio articulado é quando a criança começa não só a reproduzir, mas ela começa a perceber que as vogais, consoantes, sílabas passa a ter significação. Se ele apontava, agora ele pode dizer água. E a mãe entender que é água. Ele pode dizer só A. Quero A. E a mãe entender que nesse A há uma simplificação para água. Já que dizer água é tão difícil, né? Ó, tem um A, ainda tem um G, tem a consoante velar, que é muito difícil. Então, se ele, eu quero A, não tem uma mãe que não vai perceber que ele quer água, né? Então, ele pode encontrar dificuldade, mas ele já começa a diminuir os gestos, se não, ele pode reforçar, ele aponta, eu até digo que, eu já escrevi um artigo sobre isso, que eu digo que é o nascimento dêutico, né? Quer dizer uma coisa, é uma dex aí, em que diz uma coisa e aponta. Então, ele pode fazer isso, né? Aga e apontar, porque ele fica desconfiado que a mãe só com A, que ele sabe, ele tem a percepção auditiva, sabe que a mãe diz água, mas ele nota que tem dificuldade. Ele diz A e aponta para a geladeira. Aí não tem uma mãe que vai ter dúvida, tá certo? Então, aí, a partir dos 6 meses, há o nascimento do balbucio canônico. Por isso que nenhuma criança, aos 3 meses, fala, mas é possível já ouvir relato de pais e cuidadores, mães, principalmente, dizendo, olha, quando ele estava com 8 meses, já começou a falar alguma coisa. Aí disse, papai, mamãe, já foi se comunicando. Com 1 ano, ele já estava usando muitas palavras. Ora, com 1 ano e meio, com 2 anos, era um falante perfeito, um nativo perfeito. Professor, tá certo? Pois não. Qual a explicação para bebês que demoram mais a adquirir a fala, a linguagem em si? Porque, assim, tem bebês que começam a balbuciar mais rápido do que outros. Isso será pela interação dos pais? A sua pergunta é muito pertinente e são várias hipóteses, tá certo? Quando você fala bebê, são muitas coisas em jogo, né? Primeiro, é um bebê de meses, tá certo?
tem que discutir aí a questão do gênero. Se é homem ou mulher, se é do sexo masculino ou feminino. Isso também é determinante. Há um outro aspecto que aí é uma visão minha, particular, uma visão minha não, viu? Eu li alguma coisa, não exatamente o que eu estou dizendo, mas é uma interpretação minha. Que o que é que ocorre nessa fase? Eu estou falando da mãe, do pai, dos avós, né? Aumenta muito os cuidados com relação à queda de uma criança, não é verdade? Da criança se machucar, não colocar o dedo lá na tomada, porque ela já está engateando. Você tem que levar em conta que há um paralelo entre o desenvolvimento motor, tá certo? O andar propriamente dito e a fala. Mais adiante, se vocês quiserem, não hoje, mas mais adiante a gente pode traçar um paralelo entre o desenvolvimento motor e o desenvolvimento da linguagem, tá certo? Até o toque, né? A forma, por exemplo, se você entrega um livro à criança, né? A forma como ele pega uma coisa, um objeto, um livro, e em seguida o correspondente à linguagem. Então, há uma relação muito estreita entre o desenvolvimento motor e a linguagem, a aquisição da linguagem. Aí, voltando à tua pergunta, o que é que ocorre em boa parte dos pais? Há uma preocupação muito grande, os cuidados, né, com a integridade física da criança, né, ela não se machucar. É uma fase que a criança leva muito carão, leva bastante carão. Carão como? Desce daí, menino, deixa isso aí. Ei, menino, não faz isso, senta ali, você vai cair, eu lhe dou umas palmadas. Por incrível que pareça, todos os pais que interditam, no caso, chamam a atenção com essa chamada muito frequente, acabam fazendo uma interdição da fala. Aí você diz, mas que absurdo, eu sei. O mais importante, o que adianta, né? A criança se descuidar, cair numa banheira, levar um golpe, sair. Não existe uma coisa mais apavorante que uma criança você deixar uma porta aberta e a criança sair, né? É um risco muito grande para os bichos, né? No carro, alguma coisa. Então, é uma fase de muita interdição. Tem uma americana, ela é pediatra e ela escreve muito sobre fala e leitura. Então, ela coloca exatamente isso, que essa interdição, ela acaba interditando a fala também, tá certo? Apesar dos grandes propósitos dos pais, né, de salvaguardar a criança. Então, a interdição, esses verbos imperativos, eles interditam também a fala. Então, a criança acaba temendo, se resguardando aí. Você imagina uma situação que as pessoas levam muito caramba, né? Vamos imaginar uma aula que você tem medo de perguntar, porque toda vida que você pergunta, você leva um caramba. O professor vai dizer que você não sabe de nada, como é que pode, você não sabe disso. Aí você diz, não, mas eu não vou ficar calado, vou ficar calada. Por quê? Porque se eu fizer uma pergunta, eu vou passar vexame. Eu não vou ajudar na aula, eu vou ficar calado. Quando eu faço uma pergunta para vocês, como eu tenho feito aqui, o que vocês acham disso? E vejam o silêncio, eu vejo muitas vezes um modelo de educação a que nós fomos submetidos, né? Uma educação para calar a boca, ei, cala a boca, ei, silêncio. Então, ela vai interditando. No nível mais, vamos dizer, inicial, rudimentar,
Isso pode acontecer também com a criança. Ora, consequentemente, ela vai demorar muito mais a falar. Uma vez perguntaram ao Albert Einstein, perguntaram a ele assim, olha, você é um gênio, mas as pessoas falam, seus colegas, que você era muito calado na escola. Ele já adulto, né? E como é que pode você ser tão calado? Inclusive tirava notas ruins, né? Matemática, alguma coisa. Ele não era excepcional, não. Ele disse, hoje você é um cientista muito respeitado, mas você era muito calado. E por que você era tão calado? Aí ele, sabe qual foi a resposta dele? Porque eu queria ficar assim calado. Eu não gosto de falar. Então, é muito interessante que, às vezes, a criança, na infância, aos 3 anos, 4 anos, por alguma razão, inclusive pode ser idiosincrásica do temperamento dele, ele ser silencioso. Ainda hoje nós encontramos pessoas que são extremamente caladas. E não houve nada demais, é o jeito delas, né? Elas vão, participam, às vezes, da aula, ficam escutando, a gente sabe, tiram notas boas, mas também não querem falar. E isso eu vejo muito em sala de aula, tá certo? Então, tem esse fator, digamos, idiosincrásico, né, do temperamento da pessoa, pode ter o fator da criação e pode ter outras causas, né? É difícil imaginar causas orgânicas, né? A não ser que tenha algum problema orgânico. Mas é algo a investigar a mudez, né? Eu sei que quem gosta de estudar muito o silêncio e a mudez é a psicologia. Talvez a psicologia possa explicar, quando não é problema de saúde, a fala tardia, né? Por que ela ocorre? Só que a fala tardia, conforme nós veremos mais adiante, ela já é um caráter preditivo para a dificuldade em leitura. Então, está comprovado que crianças que demoram a falar, que têm a fala tardia, elas tendem a apresentar maiores problemas com relação à aquisição de leitura. Tá certo? Então, há uma relação muito forte entre fala e leitura. No sentido da fala tardia, está indicando, sinalizando que lá nos anos iniciais, aos 6 anos, a criança que demorou a falar e que falou só aos 4, 5 anos, aos 6 anos, ela também vai ter dificuldade de ler em voz alta. Certo? Eu coloquei isso aqui, né, só para destacar uma coisa. A palavra infância é muito interessante. Aparece em latim, mas ela vem do grego, essa palavra. Então, o latim infância, no sentido de que não fala. Então, os gregos, os romanos antigos, os antigos romanos, tinham uma clara percepção, discernimento com relação à criança. Por isso que a educação infantil não era algo obrigatório, não era escolar. Porque a própria palavra infância, esse in que aparece aí, in, que tem aqui, ó, esse in aqui, esse in que aparece aí quer dizer não. Esse fá que aparece em seguida, tá aqui, né?
Eita, não estou conseguindo aqui. Esse Fá que aparece em seguida aí, quer dizer fala. Então, in Fá. In Fá quer dizer não fala. Então, para os gregos e os romanos, esse período de infância era um período que naturalmente era visto como um período em que a criança não falava. Embora aí, o meu olhar é que eles tomavam como referência da fala a fala adulta. Então, qualquer forma de fala que não fosse escorreita, prontinha como a dos adultos, os romanos e gregos viam ali um erro. Já nós acreditamos, né, hoje, os educadores acreditam que, às vezes, um esforço da criança de pronunciar uma palavra já é uma hipótese importante para que ele venha aprender a falar aquele termo, aquela expressão mais adiante. Então, aí, ó, do latim infância quer dizer aquele período que ela não fala, associado com a idade. Então, aos 3 anos, por exemplo, as crianças não falam mesmo, né? Então, por isso que os gregos já dividiam a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. Então, na primeira infância, propriamente dita, que vai do 0 aos 3 anos, os pais, os educadores, a sociedade não tinham grande expectativa com relação à fala, porque era considerado um período sem fala no sentido da língua, né, de dominar as línguas. Quais as principais características da linguagem humana? Há um trabalho bem interessante sobre isso, que é discutir a linguagem e a linguística. Então, nós devemos considerar isso aí como importante. Se um dia eu tiver de escrever um livro nessa área, vai ser isso, a linguagem e a linguística. A compreensão da linguagem, do que é a linguagem, suas propriedades, nós devemos muito à linguística. Então, a primeira propriedade ou traço definitório da linguagem é a chamada arbitrariedade. Eu nem gosto de usar só o termo arbitrariedade, porque é arbitrariedade de quê, né? Eu prefiro dizer arbitrariedade do signo linguístico. Tá certo? Então, a arbitrariedade do signo linguístico é a primeira característica ou definição dada por Ferdinand de Saussure, que é o nosso pai da linguística, né? Que aparece aí na foto. Essa arbitrariedade mostra o que é a ausência de relação analógica entre significante e significado. Por que a palavra mesa é chamada de mesa? Bom, não tem razão, não. Nós convencionamos chamar mesa de mesa e associá-la com aquele objeto que nós colocamos na sala, a mesa de jantar, e assim por diante. Então, há uma relação arbitrária, não é nada motivada. Por isso que, para cachorro, você vai encontrar a palavra cachorro, com o mesmo sentido de cachorro, em diversas formas, né? Ó, dog aí no inglês, chien, né? Em francês, e assim vai. Há uma desmotivação. Então, a relação entre a forma do signo linguístico e o seu significado é puramente convencional, puramente social. Então, não existe nenhuma razão de ser das palavras. Essa é a primeira propriedade da linguagem, a arbitrariedade do signo, que a gente diz que é a herança do Saussure, mas já os filósofos estoicos, antes de Saussure, o próprio Platão
já defendia essa tese da arbitrariedade, Saussure apenas trouxe isso para a filosofia moderna, né, para a linguística moderna. Mas o próprio Platão, em Crátilo, ele já falava sobre essa noção de motivação, desmotivação, que certamente influenciou o Saussure. Tá certo? Outra característica é a dualidade, que eu gosto sempre de colocar bem claro. Eu não gosto muito de palavras assim, abstrata, sem um adjetivo qualificador. Por exemplo, dualidade. Dualidade de quê? Da estrutura. Dualidade de quê? Da língua. Mas não é aquela coisa solta, né? Alguns teóricos só falam em dualidade, só falam em arbitrariedade. É tanta coisa. Então é melhor, sempre em palavras abstratas, como dualidade, tipificar. Então, a dualidade estrutural, na verdade, aqui eu prefiro até chamar, eu não gosto muito, não. O John Lyles, que é linguística, ele utilizou. Eu prefiro aqui chamar de dupla articulação. Esse termo aqui, dupla articulação, foi usado por Saussure, certo? Saussure utilizou. Dupla articulação. Na dupla articulação, aqui diz assim, a dualidade é o fato de as línguas naturais possuírem dois níveis de estrutura organizados de modo que os elementos de um nível inferior se combinem e forneçam as unidades do nível superior. Aqui, gente, a dupla articulação, para tomar o conceito do próprio Fernando de Saussure, é exatamente a língua. Ela começa pelas unidades menores, né? São os fonemas. Depois chegam as palavras. Depois chegam as frases. Das frases chega ao parágrafo. Do parágrafo chega ao texto. Então, o que é a dualidade? São essas fases, essas camadas da linguagem. Então, é uma propriedade da espécie humana, da linguagem humana, a dupla articulação. Isto é, nós temos na nossa língua fonemas, por isso que nós estudamos fonética e fonologia. E nós temos morfologia, são as palavras. Nenhum animal tem a linguagem assim subdividida. Nenhum animal tem os níveis de estrutura. Às vezes, tem gente que diz assim, não, o papagaio fala. A gente diz assim, é mesmo, fala. Mas será que fala mesmo? Será que ele aprende? Para ele falar, ele aprende o que é vogal, o que é consoante, o que é palavra? Então, ele meramente reproduz o que o homem diz. Por isso que a gente diz que vou escrever aqui, o animal, ele paura. O que é paura? Paurar. Ele imita a voz humana, ele reproduz o que o homem diz, mas ele não é capaz de distinguir as coisas. Então, um papagaio que aprende bom dia, ele pode passar o dia dizendo bom dia, no período da tarde, no período da noite. Então, não tem noção nenhuma. Aparentemente está bem pronunciado, mas só contextualizado, adequado ao contexto, é que tem algum sentido. Se ele diz bom dia à tarde ou bom dia à noite, a gente faz rir, né? Porque está fora de contexto. Então, o homem, ao contrário, a estrutura da língua dele tem esses níveis, né? Tem um nível morfológico, tem um nível sintático, tem um nível semântico, tem um nível textual, tem um nível fonológico e assim
por diante. A descontinuidade também da estrutura, ou a descontinuidade da palavra, ela também é bastante importante nesse momento. A descontinuidade é aquela história, por exemplo, eu vou citar o exemplo e agora vocês vão tentar entender. Eu chego para uma criança e mostro uma foto de um gato. E digo assim, o que você está vendo? Diga aí o que você está vendo. Nós chamamos essa tarefa de nomeação. Diga aí o que você está vendo. Aí a criança diz assim, cato. Aí voltamos e perguntamos, você está vendo o quê? Cato. Aí você nota que um segmento não está casando. Ato, ela diz perfeito, mas não é cato, é g, é gato. Mas isso é tão próximo, é tão parecido, né? Que a percepção auditiva dela não é suficiente para perceber que em cato ela tem uma consoante velar surda, mas em gato esse G é uma consoante velar sonora. Então, esse traço de sonoridade, isto é, mostra esse traço que distingue o que é uma consoante surda e sonora, caracteriza algo extremamente importante na língua, na aquisição da fala, que é a descontinuidade. Por exemplo, cato, a gente nem identifica, né? Aí nós corrigimos, gato. Outro exemplo de descontinuidade, gente, a gente pode ver na palavra vou e vó. Eu digo assim, vou. Vou. Então, essa consoante é alta. Ou. Vó. Essa consoante é baixa. Desculpe, essa vogal é baixa. Em U, essa vogal é alta, em O, essa vogal é baixa. Só que tem um porém. Vou e vó, isto é, vou, a vogal é fechada, ou é fechado, em O, ela é aberta, esta diferença de timbre, esta descontinuidade, altera o sentido das palavras. Isso graças à fonologia da língua, né? Aos fonemas da língua. Então, a gente tem poucos fonemas na língua, e tem 33 tipos de fonemas, e 26 letras, no caso da língua portuguesa, mas são muitas palavras. Então, qual a forma que a gente tem de distinguir as palavras? Com esses elementos, pronúncia, timbre fechado, aberto, tudo isso tem explicação. Isso nós chamamos descontinuidade da fala. Então, é ligado ao fato de a nossa percepção ser categorial, do tipo tudo ou nada, e não contínua. Então, a gente acha que K, eu digo a criança, K é a mesma cor de gato, mas não é bem assim, não é? Então, esse tudo ou nada é um risco, porque a mera distinção tão sutil é capaz de causar confusão semântica, tá certo? E para fechar um pouquinho nas propriedades, eu vou apresentar a produtividade.
também chamada recursividade. Mas eu prefiro dizer que a recursividade é uma das facetas da produtividade. A produtividade também é também chamada por criatividade, tá certo? Então, na produtividade, o homem tem a propriedade, através da linguagem, de criar muitas palavras, certo? Por isso a linguística gerativa. Qual a noção da linguística gerativa? Essa linguística que mostra que o homem tem essa capacidade de gerar muitas sentenças, certo? Criar novas palavras e acepções. Então, a produtividade ela é dividida em recursividade, é a possibilidade de encaixarmos estrutura dentro de estrutura do mesmo tipo. Eu chego para você e digo assim: ei, rapaz, tudo bem? Aí você, tudo bem. O que foi que ele disse mesmo, naquele momento? O que foi que ele disse para ti? Isso é um diálogo, né? E, cara, me conta o que foi que ele disse para ti. Aí eu vou usar a recursividade, ó. Ele disse que não vai fazer a tarefa. Então, ele utiliza, no caso, uma oração subordinada, objetiva, né? Ó, ele disse... Então, o que é a recursividade? Essa possibilidade de encaixar de estruturas. Por isso que a gente aprende na escola que as orações principais se soldam, se ficam encaixadas nas orações subordinadas. Então, isso se deve à recursividade. E alguns outros autores falam em ordem indireta, estilo indireto, tá certo? Essa é a primeira noção de produtividade. Então, a gente é capaz de montar essas estruturas coordenadas, subordinadas, nas sentenças que utilizamos. A independência de estímulos externos, o fato de as manifestações linguísticas não estarem diretamente atreladas a qualquer evento do meio ambiente ou das nossas necessidades imediatas. Então, a produtividade, ela não depende necessariamente do meio em que nós estamos. Então, a gente pode escrever um texto e ele ser lido, ser lido. Eu posso escrever agora onde eu estou esse texto e daqui a uma semana vocês podem ler esse texto e entendê-lo, tal qual eu apresentei hoje. Alguém que não veio para a aula hoje pode ouvir depois a gravação desta videoconferência, né, videoaula, entender a aula que eu dei. Então, ela independe de estímulos externos. Não depende, para você compreender o que eu disse hoje, você não precisa estar ao meu lado aqui. Você, no aconchego do seu lar, você pode entender, certo? E, às vezes, tem coisas que eu digo ou que eu faço que não atendem às necessidades. Mas eu posso dizer, eu posso querer, eu posso almejar. Imagina aquela situação, eu posso ter 2 carros, né, se eu quiser. Você pode dizer, porque você quer 2 carros? Não, porque eu quero um azul, outro verde, pronto. Então, essa independência de estímulos externos, é mais ou menos, nós não dependemos de lugar ou de instrumentais para a gente criar, para a gente produzir sentença, para a gente falar, tá certo? Por isso que há a situação que você não tem caneta para escrever nem papel, mas você tem a sua fala, a sua boca, né? Até a gente brinca e diz que é o plano B, né? Quantas vezes vocês no seminário são assim? Nós preparamos aquela aula para ser apresentada no seminário,
e o data show não presta ali. Aí a pessoa vai ter que ser o plano B. O plano B é a gente falar mesmo. Você vai dar o mesmo conteúdo, mas falando. Vai perder aquelas imagens, né? Aquela seleção. A gente vai dar o conteúdo. Muito bem, vocês estão em silêncio e eu perguntaria, o que é que vocês me dizem da aula até agora? Tá sendo claro? Tá. Estão aí? Tem alguém aí ainda? Sim, professor. Tá tudo claro. Tá bem interessante. Ah, tá bem interessante. Tá pesada, não? Não. Então, eu já tirei bastante dúvida. Muita informação, né, Alice? É muita informação, né? É porque eu já tinha lido a apostila, né? Aí durante a aula eu fui só pegando, eu ficava para tirar as dúvidas que eu tinha. Ah, tá certo. Muito bem. E os demais? O que é que vocês estão achando da aula? Alguém? A Sara? A Sara tá... Gente, foi ótima. O Levi tá aí, por aí? Voltei. Apareceu, né? Levi, o que é que o pessoal tá comentando aí O que é que o pessoal tá comentando no chat? Deixa eu dar uma olhadinha, peraí. A Sofia Rocha diz que o Fernando não estava conseguindo entrar devido à internet. A Laiane diz que está boa, a Camila também. O Lucas Faustino também diz que a aula está boa. A Jéssica Gomes está perguntando se você vai disponibilizar o slide. Certo. A Sara Souza diz que está boa a aula. A Genoveva também diz que está muito boa. A Sara Souza diz que está bem explicada. A Jéssica Gomes está sendo ótimo. A Gislane, muito boa. A Ana Gabriele, ótima. A Tayane está ótima a aula. A Ana Cláudia, tudo ok. A Alice, o assunto em si é super interessante. E o Alexandro Ítalo, muitas informações. Bem, muito bem. Grato aí pelas colocações, né? Se eu soubesse que eu tinha inventado essas aulas, parece, eu queria até que vocês colocassem. Eu nunca tinha dado aula pelo Google Meet. A aula tinha participado, tinha dado palestra, mas é totalmente, uma coisa é palestra, uma coisa é aula, eu dando aula, né? E eu noto assim que eu fico até mais cansado, porque eu tenho uma sensação que parece que pelo Google a gente esgota mais o assunto, né? A gente, parece que entra na alma a gente se concentra mais. É diferente daquele ensino presencial, que eu estou na sala e de repente dá fome, eu me levanto e vou ali no corredor. Eu sei que vocês podem fazer isso, né? Trancar aí o som, a imagem e sair. Mas tem uma coisa ali correndo sem parar, né? Ali persistindo, né? Eu acho que há uma densidade maior realmente pelo sistema digital, tá certo? Eu concordo plenamente com isso aí. E aí eu pergunto para vocês, podemos continuar? Como é? Está dando para aguentar? Posso continuar? Sim, professor. Muito bem. São muitas slides, a gente não precisa ir até o fim, né? Depois, eu não fiz isso ainda, né? Mas é porque eu preciso organizar até a disponibilidade desse material. Mas não se preocupe, né? Daqui a pouco, quando eu colocar, eu coloco tudo.
mas é porque eu mesmo estou desvelando muito o sistema. Bom, uma das coisas importantes é o que nós chamaríamos os hemisférios, as funções dos hemisférios, os cérebros humanos e a linguagem. Então, vocês olhando aí para esse corte sagital do cérebro, o que é o corte sagital? Imagine uma cabeça que ela é cortada no meio. Isso, durante as aulas de anatomia, isso acontece muito. Então, quando é cortado, aí a gente vê o lado. Imagina uma serra. Aí você vê o lado, os dois lados. Então, você vê aí o hemisfério esquerdo, isso é o cérebro, e o hemisfério direito. Estão observando? Eu vou fazer perguntas. Eu espero que vocês estejam enxergando aí. O hemisfério... desculpa. A leitura, a fala, ela está no hemisfério esquerdo ou direito? Esquerdo. Esquerdo. Quando alguém sofre AVC, o que é AVC? É um acidente vascular cerebral. O acidente, o AVC, pode gerar ou não, mas se gerar uma lesão, vai ser ou no hemisfério esquerdo ou direito. Para que a pessoa perca a fala, o AVC vai atingir qual hemisfério? O esquerdo ou o direito? O hemisfério esquerdo. Muito bem. Quem vai indicar isso, essa lesão, essa manchinha? A imagem. Certo? A ressonância que o neurologista manda se fazer, né, é exatamente para ver onde está a lesão. Então, por isso que ele observa, olha, a lesão está aqui no hemisfério esquerdo. Então, é por isso que ele perdeu a fala. Quando ele perde a fala, nós chamamos de afasia. Eu vou escrever aqui para que vocês observem. Afasia, ó. Então, afasia. Então, a afasia é exatamente a afasia é quando ocorre uma lesão, ó, tá aqui a afasia, ó, ela ocorre uma lesão no hemisfério esquerdo, tá certo? Muito bem. Quando a pessoa tem um AVC e passa a ter dificuldade de escrever, uma coordenação motora para escrever, ele não sustenta mais o lápis, a caneta. Qual foi a parte do cérebro que foi atingida? Lado esquerdo. Lado esquerdo. Muito bem. Às vezes, eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, a gente passa por uma pessoa, a pessoa fala com a gente. Isso acontece muito comigo. Oi, Vicente, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, aí começa a conversar e a gente tenta lembrar o nome dele. E a gente já meio Vicente para cá e você não consegue lembrar. Aí ele diz assim, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Rapaz, você tá estranho. E você tentando lembrar o nome da pessoa.
Professor, ou até mesmo a gente tenta lembrar de onde conhece aquela pessoa, né? Tipo isso. Rapaz, de onde é que eu conheço? Eu já vi. Às vezes você chega em casa, é fulano de tal. E às vezes você deixa de falar também com a pessoa, reconhece, mas não lembra o nome, não onde foi. Aí também. Bom, quando você tem dificuldade em reconhecer aquela pessoa, se é um parente seu, se é um amigo seu, seja na face, seja na voz, quando é a voz, né? Ih, rapaz, por telefone, rapaz, essa voz pelo celular, essa voz eu conheço, mas você não consegue imediatamente associar a pessoa. Digamos que alguém sofreu um AVC e passou a não reconhecer as pessoas. Qual foi o hemisfério que foi atingido? Direito, professor. Direito. Tem canção que você começa a escutar e entende, diz assim, rapaz, essa música, essa canção está contando a minha vida, a minha história. Aí aí o outro diz assim, tem nada a ver, cara, isso aqui tá... Não, aí você, não, rapaz, mas isso aqui é para mim, eu estou sentindo, eu estou passando por isso. Na verdade, você está explorando que hemisfério, o direito ou o esquerdo? Direito, não é não? Direito. Muito bem. Então, opa. Você estava falando que realmente isso acontece, né? Da gente esquecer o nome, ou então da voz e tudo mais. Mas aqui se dá isso porque, por exemplo, a gente é muito jovem e meio que tem uma certeza que não aconteceu um acidente vascular cerebral, né? E qual é a explicação, então, para... Porque às vezes eu esqueço demais. E, tipo, eu sou ainda uma pessoa jovem, né? Isso. Pois é, aí é uma questão, ó, tudo isso aqui, tudo aí que você está vendo, são memórias, tá certo? Ó, nós temos uma memória da fala, nós temos uma memória da leitura, nós temos uma memória da pronúncia, nós temos uma memória para a compreensão prosódica, nós temos uma memória para escrever. Por exemplo, quando eu sento e sei que eu escrevo da esquerda para a direita, eu estou explorando essa minha memória da escrita aqui no hemisfério esquerdo. Então, quase sempre, o que é que ocorre? Às vezes, esse esquecimento, que a gente chama na neurologia de recuperação, o que é o esquecimento? Ele, na verdade, é uma demora que pode ser para sempre, né? Ou pode ser ocasional, ali de alguns minutos, segundos, e você não lembra ali. O que é que pode estar ocorrendo? Às vezes, nós não guardamos as informações de forma organizada. Como assim? Por exemplo, toda vez que eu não organizo, boto as coisas na sua caixa corretamente, aí você, ó aqui do hemisfério esquerdo, o tanto de informações que eu tenho aqui. Então, para eu guardar informações relacionadas ao rosto das pessoas, a fala, isso vai ter que ser muito bem organizado, porque só o hemisfério direito, vocês estão vendo aqui, tem muita coisa para se guardar. E aí, ao mesmo tempo, o cérebro é seletivo, né? Então, se a gente fosse guardar tudo que a gente vê, que escuta, que vê, aí seria complicado. Aí nós passamos a guardar tudo que é mais significativo, certo? De modo, por exemplo, eu vou guardar os nomes dos meus colegas
do curso de letras da minha turma. Vou guardar. Então, é possível que você guarde para sempre, mas você vai ter que fazer um exercício, né, de repetição ali até guardar na memória. A repetição é uma forma de a gente enviar informações para as memórias, né, que a nossa cabeça tem. Então, respondendo a tua pergunta, é isso. Às vezes, nem tudo a gente guarda corretamente. Eu vou, a propósito da tua pergunta, eu vou colocar uma situação aqui. Eu vou pegar um novo slide aqui, tá certo? E vou fazer um treinamento ortográfico com vocês. Observe. Eu vou escrever uma palavra. E vou pedir, aliás, vou pedir que vocês escrevam uma palavra. Escreva a palavra pretensão. Tentaram escrever, nem que seja na mente? Sim. Muito bem. Sem consultar, sem nada. Como é que você pode soletrar ou pode dizer as letras com as quais você escreve a palavra pretensão? Como é que você escreve? Vai dizendo a letra que eu vou escrevendo aqui. P-R. P, R, o que mais? Hã? Não sabe mais? T-R-N. S, P, C cedilha O. é isso? S. Ah, é essa? Não é não? Olha aí. Rapaz, pois se não for, tô Se lascado. não for, tá lascado, né? Eu acho que é um S. Eu acho que é um S. Também tô achando. Você, ó, veja o que você disse. Eu botei com... Oi? Mas aí aparece a junção de duas palavras, né? O pré, só que sem o acento agudo, e tensão, a própria palavra como essa. Certo. Né? Mas, independente disso, a pergunta é... A pergunta é que eu estou colocando para vocês agora. Eu coloquei um C cedilha e alguém me chamou a atenção. Professor, não é com S, não? Aí eu digo, rapaz, não sei, eu acho que é. Mas você que disse que é com S, prove que é com S e não C cedilha. Mas já é mais complicado. Mas é porque, como uma aula você tinha dado uma aula há um tempo, e como os jovens de ultimamente, né? Eles não sabem meio que o porquê de cada coisa. Eles só viram, leram em algum local e passaram a utilizar. Eu acho que nessa questão, e em muitas outras palavras, isso também, eu meio que sigo isso. Mas a questão do S é por conta do... Creio eu que seja por conta da letra que antecede ele. Muito bem. Bom, aí a gente diz que não é com esse, que não é assim, né? Não é grafada assim, com C cedilha. Embora dá um homônimo perfeito, né? Concorda? Se eu disser assim, ó, se eu disser pretensão,
Só um minuto. Onde é que está, meu Deus? Pronto. Deixa aqui. Eu vou procurar maiúsculo, mas não estou encontrando. Então, aqui você tem pretensão com C cedilha, que está errado, concordo com você, e tem pretensão com S, que eu concordo com você. Mas quando você pronuncia pretensão com C cedilha, é diferente a pronúncia com S? Não, é a mesma pronúncia. Então, você nota que as palavras homônimas, fônicas, homônicas fônicas, são terríveis para a nossa memória, né? Aí é pretensão, aí por isso que a memória falha. Aí qual uma estratégia que eu posso confirmar, uma estratégia sincrônica? Isso é, sem precisar saber latim, grego, as origens da palavra, como é que eu vou saber se realmente pretensão é com S? Eu recorro à minha memória ortográfica. Então, como o treinamento ortográfico, ele requer desse conhecimento neurocognitivo do professor. Então, eu vou escrever, por exemplo, pretensioso, pretensiosa, pretensiosamente. Então, em todos os momentos que vocês acham que ao escrever essas 4 palavras agora, ou 3 palavras, nesse momento que eu estava ditando e escrevendo, eu estava com o dicionário aberto? Não. Não estava. Ora, se eu não estava com o dicionário aberto, que dicionário eu estava utilizando? O dicionário da minha memória. Concorda? Então, na verdade, aqui é provando para vocês que a nossa memória, ela guarda essas informações. Eu posso chegar a inferir que pretensão é com S, porque se eu fosse escrever pretensão que deriva da palavra pretensioso, que deriva da palavra pretensão, eu ia escrever com S. Logo, por inferência, esse S em pretensão não é C cedilha, é um S. Ora, quem me deu essa possibilidade foi exatamente o léxico mental, essa memória ortográfica que eu tenho na minha cabeça. Então, aqui só para mostrar para vocês que este mero conhecimento de neurocognição é importante até na hora do ditado. Então, é mais para a criança ou para o jovem adulto, é melhor ele pronunciar, ou desculpa, é melhor o professor ditar palavras com o mesmo radical, nós chamamos palavras cognatas, ó. Pretensão, pretensioso, pretensiosa, pretensiosamente. São 4 palavras, mas elas têm em comum o mesmo radical. Ó, por isso o mesmo S aparece. O que vai ficando diferente são os sufixos. Então, para a fixação da ortografia, o melhor caminho é fazer ditado, se for ditado de palavras, né? De palavras cognatas, porque elas têm a mesma família. E o meu cérebro vai organizar isso. Na noite de hoje,
Se você tinha dúvida se pretensão é com S, mas ao guardar essa palavra pretensioso, pretensiosa e pretensiosamente, a partir desse momento você vai inferir que é o S, que é grafado com S. Então, a nossa ortografia tem o Andrew Ellis, que ele define, eu gosto muito a definição de ortografia, é de um americano, que ele diz assim: ortografia é a capacidade que temos de lembrar, as palavras socialmente aceitas pela comunidade linguística. O Ellis, W. Ellis, certo? Alice. Então, o Andrew W. Alice, ele é um americano, ele não é linguista, mas é psicólogo. Então, ele define, grande estudioso de ortografia, é a capacidade que temos de lembrar as palavras socialmente aceitas pela comunidade linguística, pela nossa comunidade, né? Então, se eu escrever pretensão com C cedilha, você diz, não, pelo que eu sei, não é assim, não. Quer dizer, se você escrever pretensão com C cedilha, você, se fizer um Enem, você vai ser reprovado. Vão chamar a sua atenção. Tá certo? Então, veja a definição aqui de ortografia, que é uma definição neurolinguística, né? Ela está num plano. E veja como essa informação nos ajuda a uma técnica como o ditado. Quando é aquele ditado de palavra solta, doida demais, pouco valor tem para a fixação destas palavras na nossa mente. Então, uma das estratégias é você pegar essas palavras cognatas, com a mesma raiz lexical, porque isso vai ajudar na fixação das formas. Muito bem. E aí, eu vou dar uma paradinha para cá, por aqui, para não ficar muito cansativo, e vamos conversar um pouquinho, né? Um pouquinho a mais. Muito bem. E aí, o que é que vocês acharam da aula de hoje? Tá legal? Sim, eu gostei, foi bem interessante. Bem interessante, né? A outra parte é mais neurológica, que é tratar das afasias. O que é afasia? As afasias elas resultam, portanto, de um dano cerebral. E por que é interessante a gente entender, como estudiosos aquisicionistas, né? Porque na hora que a gente começa a estudar aquisição nessas perspectivas neurocognitiva, neurolinguística, com base na psicologia cognitiva, a gente passa a dar uma abordagem para o estudo da aquisição de aquisicionista. O que é que são os aquisicionistas? Eles não veem apenas o sistema linguístico, né, ou a linguagem, como algo assim estrutural, muito formal. Então, vê como manifestação da mente, né, com a forte ligação com o cérebro. Muito bem. Então, é muito interessante que o que nós sabemos de linguagem, do ponto de vista neurocognitivo, está muito associado com os danos. Então, quando é que nós começamos a entender mais a linguagem dentro da mente da gente, o processamento? Quando nós
ouvimos os relatos, os estudos dos médicos com relação àquelas pessoas que eram saudáveis, falavam, se comunicavam normalmente, e depois de um AVC, elas passaram a ter dificuldades, ou mesmo uma privação, perda total daquela fala, certo? Por isso que esses estudos de afasia são importantes, porque eles revelam a afasia de Broca, Wernicke, são importantes porque elas dizem como era antes e o que foi que aconteceu depois do acidente cerebral, né? E às vezes não é um acidente cerebral, mas pode ser um traumatismo, né? Pode ocorrer um acidente de carro, por exemplo, uma queda de cavalo ou de moto, e a pessoa bate a cabeça, não foi um AVC, mas atingiu o cérebro, né? E, portanto, pode ter causado uma lesão por traumatismo nos hemisférios ali, um ou dois, né? E, às vezes, a situação que o paciente perde parte do cérebro, né? Então, quando há uma necrose, às vezes ocorre necrose, principalmente quando a pessoa sofre um acidente e fica, digamos assim, levou uma pancada, ficou muito tempo dentro da água, a possibilidade de necrosar ali é muito grande. Aí ele vai na retirada, ele pode tirar uma parte e deixar o restante lá, né? Ou vamos imaginar aquela situação mais clínica de um tumor, caso de câncer, né? Que a pessoa teve por que fazer a operação no cérebro, tirar um tumor, é muito complicado. Praticamente a gente se despede assim da pessoa, né? Ai, meu Deus, está com tumor no cérebro. Porque a gente sabe que a retirada daquele tumor, daquele caroço, ela vai puxar outras coisas, né? Ele vai deixar de falar, ele vai deixar de ouvir bem, ele vai deixar de andar, vai fazer outras atividades e outras ele vai ficar mais limitado. Então, é importante ter essa base para a gente entender a linguagem como uma manifestação da mente, tá certo? Como uma manifestação neurocognitiva. Por isso, a minha preocupação, né, de focar nessa disciplina, também esses aspectos. Eu não me torno clínico por isso, nem nada não, mas deixa a gente assim mais, como é que se diz, situado, né? A gente pode conversar sobre essas coisas. Vocês viram agora há pouco que o conhecimento neurocognitivo, portanto, da memória, essa noção de memória, eu posso aplicar a ortografia. Então, o mais importante não é você dar 50 palavras soltas, doidas, sem critério nenhum, para que o aluno copie aquilo, ou para que o aluno reproduza aquilo. Mas na hora que eu dou aquilo criteriosamente separado, com aquele fim explícito para ele fixar a representação do fonema C ali no S, através daquele S, a possibilidade dele guardar isso por toda a vida, para memória de longo prazo, é maior. E o que é a memória de longo prazo? Essa memória que nós aprendemos hoje, pode ser que uma informação que eu estou dando hoje para você, se ela for significativa, ela, daqui a 10 anos eu vou perguntar e você sabe. Nunca mais você vai esquecer. Por isso, quanto mais aulas interessantes, mais essas aulas ficam na memória da gente, para sempre. Porque a palavra interessante vem do latim inter esse, ser, que desperta o ser, que interessa ao ser, interessante, né? Mexe comigo. Então, se ela mexe com você, você guarda na sua memória e fica para sempre, né? Você vai ficar bem velhinho, e não vai perder aquela informação.
Por isso que ainda hoje eu digo assim, olha, quanto é 2x mais 5 igual a 7? Aí você vai, senta e encontra o x. Mas você nem abriu o livro da matemática, não. Eu sei isso de cor. Certo? E tem gente que tem, né, que tem uma memória prodigiosa, e qualquer momento lembra, né? E a aprendizagem da linguagem, da leitura, da escrita, de todas as aquisições culturais, elas são dependentes da memória. Muito bem. E aí, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Se sintam livres. Façam a pergunta que vocês desejarem. Porque vocês se importariam de mostrar, não são obrigados não, mas ficaria curioso não, só para matar a saudade, mostrar onde é que vocês estão, ou é complicado? Aqui vocês estão me vendo, onde é que eu estou, né? Vocês poderiam abrir a câmera, ou é complicado? Ó, tá aí, primeira corajosa, a Alice, tá aí, Alice, tudo bom, né, Alice? Tudo bem. Cortou o cabelo, Alice? Sei. Ah, por que cortou? Tava tão... Tava enorme já, e a gente Ixi, acaba ficando muito tempo em casa, e aí, pensando o que fazer, e aí baixa a loucura e corta o cabelo. ah, que bom. Mas tá aí a Alice, né? Matando a saudade. O que mais aí pra gente ver? Mas só os corajosos. Ah, tá aí. Ah, cortou mesmo, viu? Ficou bem, tá legal. Bonito, né? Ficou legal. Parabéns. Quem é mais outra corajosa? A Alice já se apresentou. Pronto. O restante não tem coragem? Muito bem. Muito bem. Então, nós damos por encerrada a aula de hoje, tá certo? E na próxima semana a gente conversa mais um pouco. Tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau, Boa querido. noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Boa noite. Professor, Opa, Angelina. na aquisição da linguagem, é possível verificar algum indício de dislexia? A gente chama em caráter preditivo, é um indício, que é a fala. Demorar a falar é um forte Por isso indício. eu peço. É um forte indício à dislexia. É um forte candidato a ter dislexia. E a questão de tentar reproduzir o som, só que não consegue, né? Das vogais não, das consoantes que você estava falando. Não esqueci o nome. Eu entendi. A articulação das consoantes das vogais, seja o que for, não é que acarrete, mas vai levar você a ter dificuldade em leitura. Ora, se você tem dificuldade de pronunciar alguns segmentos, alguns fonemas, em palavras, na hora de ler um texto, você vai carregar essas dificuldades, tá certo? E aí precisa fazer exercício para superar isso. A fonoaudiologia se ocupa muito em criar atividades para superar isso. A Professor, fonoaudiologia. certo. Sua monitora estava aqui hoje? O Levi, as monitoras, eu Não, não sei. Não sei. Estão? Eu não sei se elas estão hoje. Creio que não. Então, tudo bem. Boa noite a todos, né? E a gente retoma depois nosso encontro. Boa noite, professor. Tchau. Tchau, querido.
Ana Cláudia, Ana Gabriele. Boa noite. Boa noite, amigão. Obrigado aí, Levi. Um abraço. Nada. Desculpa eu ter me ausentado no começo, viu, tá? Eu tive uns contratempos. Não, que é isso. Sem problema, viu? Tudo de bom, meu amigo. Tchau. Eu também, tchau.